Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre bolsa e juros, fazendo aí uma comparação com a anedota da lebre e da tartaruga. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para assinar os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, e também a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, a lebre e a tartaruga, eu vou falar aqui, fazer uma comparativa entre bolsa e juros. E a ideia surgiu dessa entrevista que o André Jakuski é um dos maiores investidores do Brasil, tem mais de 50 anos de história investindo em bolsa de valores, né, fundou empresas, estudou fora nos Estados Unidos, então é um dos grandes investidores aqui reconhecidos aqui do Brasil. Ele concedeu essa entrevista aqui para o Valor, né, o Valor Econômico, o Jornal Valor, e ele fala o seguinte: ó, no Brasil, a bolsa é a lebre e o juro é a tartaruga, aponta a JGP, né? E para André Jakuski, quem pegou o rally recente da Bolsa, né? E aí é uma percepção que ele tem, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, algumas palavras que ele falou e a percepção que eu tenho sobre, né, essas palavras dele. Quem pegou o rally recente da Bolsa pegou, mas quem não conseguiu aproveitar essa onda, talvez seja melhor ficar nas alternativas de renda fixa, né? Ou seja, se você perdeu o momento de comprar, quando você perde o momento de comprar, de você entrar em um bom ativo, de você comprar ações da Bolsa na baixa, você talvez não devesse investir em renda variável, né? É isso que ele fala. Então ele faz alguns comparativos, e aí aqui eu vou puxar algumas coisas que ele falou e vou complementar com alguns pontos de vista que eu tenho, né? Então a lebre, né, lá nos Estados Unidos, a gente fala da corrida da lebre e da tartaruga, né, que eu acho que todos conhecem, não vou explicar a anedota aqui, né, mas a tartaruga ela anda bem devagarzinho, a lebre ela corre muito mais rápido, só que a lebre ela se distrai, às vezes para dormir, né, para comer alguma coisa no meio do caminho, e a tartaruga ela vai sempre correndo devagarzinho, e no final das contas, né, no final da corrida, a lebre ela acaba perdendo para a tartaruga, que foi devagarzinho, pouquinho a pouquinho. Então, por isso que ele fala, os juros, né, a tartaruga, porque a tartaruga ela vai de pouquinho em pouquinho para cima, né, bem devagarzinho para cima, e a lebre ela dá estiradas, né, quando ela vai para cima, mas às vezes ela para, encosta, dorme, às vezes vai para baixo, né, anda para o outro lado, mas ela tem um grande potencial de ganhar a tartaruga, né? E aí ele faz esse comparativo, como é que é a lebre e a tartaruga aqui no Brasil, né, e lá nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, a lebre ela corre muito rápido, e essa lebre lá americana, ela é uma lebre muito bem alimentada, né? Então ela não precisa ficar parando tanto, né? E ela tem um vigor físico muito grande. E a tartaruga lá anda bem devagar, ou seja, o juro americano ele é um juro bem baixinho. Então a lebre ela anda bem alimentada e mais rápido, né? Então se distrai menos, digamos assim. E a tartaruga anda devagarzinho, ou seja, né, é uma corrida desigual e a lebre ganha facilmente nessa corrida. Então você tem vários gráficos aí de bolsa americana comparando com juros americanos, e você tem a vitória absoluta aí da Bolsa de Valores sobre esses ativos aqui de renda variável, né? Aliás, sobre os ativos de renda fixa. Então, a lebre americana, renda variável, ganha, né, da renda fixa lá nos Estados Unidos, tranquilo. E aí você chega aqui no Brasil, né? Como é que é aqui no Brasil? A tartaruga aqui do Brasil, ela anda mais rápido que a tartaruga americana. Por quê? O juro brasileiro, o juro real brasileiro, ele é mais alto do que o juro real na bolsa a juro real dos Estados Unidos, né? Então, juro contra juro, nosso juro ele é maior porque o nosso país também ele tem mais risco, né? Mas a nossa tartaruga, então, ela anda mais rápido que a tartaruga americana. Nossos juros são mais altos, né? E nós somos aí considerados o país da renda fixa, né? O maior juro real do mundo, aquela coisa toda. Então, a renda fixa no Brasil ela tem sim, né, um atrativo muito grande. E ele falou, né, sobre isso na entrevista que ele deu. Então, aqui a lebre ela não é muito bem alimentada, ela tem que dar umas paradas, e quando ela para, ela tem que se alimentar bem. Quando ela acha comida pelo meio do caminho, não é sempre que ela acha comida. Só que ela é uma lebre bem arisca, né? A lebre brasileira, ela é bem arisca. Então, quando ela pula muito mais alto que a lebre americana, né? A nossa bolsa é muito mais volátil do que a bolsa americana, né? Então, essa lebre aqui, ela tem que aproveitar os momentos. Ela tem muita comida em algumas paradas, né? Comida muito boa, que dá muita energia, e você tem que comer nessas paradas das baixas, né? Eu acho que é uma comparação muito interessante. A nossa lebre ela é muito arisca, a nossa bolsa ela tem muito potencial, e quando ela está num preço baixo, ela está num preço muito baixo. Então, a bolsa é 3, 4, 5 vezes lucro, né, igual a gente viu há pouco tempo atrás. Você tem que estar comprando, não tem jeito, você tem que comprar a bolsa, você tem que entrar na bolsa, porque é a hora da bolsa dar aquela estirada grande. Só que você não pode evitar a renda fixa no Brasil. A renda fixa é muito importante dentro do Brasil, né, porque a gente é o país da renda fixa e tem os juros mais altos do mundo, o juro real mais alto do mundo, né?
Alguns trechos da entrevista dele aqui, né? Então, ele falou assim, ó, quem pegou o recente rally da Bolsa pegou. Quem não pegou, talvez deva ficar em renda fixa. Ou seja, a realidade, né? Então, se você tem medo da Bolsa, mesmo estando muito barato, você não estudou, você não conhece os ativos, você não tem assessoria legal, talvez, né, a Bolsa de Valores não seja para você realmente. Por quê? Porque a Bolsa de Valores você tem que aumentar a mão, né? Comprar, quando está na crise, quando as ações estão mais baratas, né? Os fundos imobiliários ativos de Bolsa de Valores. Quando eles estão mais baratos, você tem que aumentar a mão. Se você não tem essa coragem, talvez a renda variável não seja para você, talvez seja a renda fixa. E não tem problema com relação a isso. Você tem que investir onde você se sente confortável. Então, assim, não adianta apenas você correr atrás do maior risco. Eu tenho que investir na Bolsa porque eu preciso de um retorno maior, né? Quem não tem conhecimento ou assessoria profissional vai acabar perdendo. Então, você vai comprar na alta, vai vender na baixa. Vai cometer um monte de erros que você vai perder para a média de mercado, né? E aqui a gente tem vários autores respeitadíssimos, os mais respeitados do mundo. Tem o Warren Buffett, tem o John Bogle, né, que ele escreveu um livro então sobre isso também, falando sobre os fundos de índice, né? O que são os fundos de índice? Não sei em que investir, não sei absolutamente nada. Então o Buffett fala, se você não conhece nada de investimento, mora nos Estados Unidos, compra índice de bolsa americana, S&P 500 com taxa de administração baixa, você vai bem, né? A bolsa americana ela é uma lebre bem alimentada, ela vai bem. Só que assim, o índice de lá é melhor do que o índice daqui, né? O nosso índice aqui, a lebre não é a mesma coisa do que a lebre americana, né? A lebre lá, ela é melhor alimentada. Então, o índice lá para os Estados Unidos ele funciona muito bem. Para o Brasil, às vezes ele não funciona tão bem. A nossa bolsa é mais concentrada, né? O nosso índice não representa realmente a nossa economia. Então, lá nos Estados Unidos, né? E aí a palavra aqui também do trecho do Jacuski, né? A bolsa, ela ganha de lavada dos juros. Ou seja, né, a lebre, ela ganha a corrida de lavada facilmente, deixa a tartaruga muito para trás. Agora, no Brasil, os juros é que ganha de lavada da bolsa. Então, você pegar o histórico, né, os juros brasileiros foram altíssimos. A gente teve anos com juros de 30%, 40%. Então, como é que você vai investir para ganhar disso? Não tem como. Né? É um juro muito alto, não tem como investir, não tem como ganhar disso. Então, aqui, a nossa lebre, ela, depois do Plano Real, que a gente colocou ali juros muito altos e tal, então a gente teve uma tartaruga andando muito rápido, a 30%, 40% ao ano, 20% ao ano, juros real altíssimo. Só que ainda assim, a nossa lebre, ela conseguiu até 2008 pegar, né, a tartaruga. Ela chegou junto da tartaruga aqui até 2008, mais ou menos. Então a Bolsa Brasileira subiu muito de 94 até 2008, né, se comparar esse período com a Bolsa Americana, ganhou fácil da Bolsa Americana aqui, né, até esse 2008, aqui era o Brasil, o país do futuro, o país que vai decolar, aquela coisa toda. Só que a partir de 2008, né, aquela marolinha que não foi uma marolinha, foi uma grande tempestade aqui para nossa bolsa ficou de lado durante muitos anos, né? Então começou a subir aqui depois de 2016, depois a pandemia ficou de lado também, né? Então a gente está naquelas paradas, né, da lebre que a tartaruga está indo embora, né? E aí o outro gráfico aqui mostra isso. Se você pegar a bolsa aqui de 2010, né, depois aí da crise de 2008, começou aqui em 2009 mais ou menos, você pegar esse período aqui, a nossa tartaruguinha que foi subindo devagarzinho e a nossa lebre andando de lado. A partir de 2016, a nossa lebre deu uma estilingada para ver se pegava a bolsa aqui, né? Aí veio a pandemia aqui em 2020 e ela começou a andar de lado. Então a tartaruga está na frente, né, aqui no Brasil. Então a gente tem grandes oportunidades aí em renda fixa no Brasil e o André Jacuski ele fala, né, em um trecho no final da entrevista dele, também o que ele está querendo dizer com isso, né? Então eu extraí esse trecho aqui, dei um print screen, né? E ele fala o seguinte: essa anedota é importante para um país que não consegue ter juro real baixo. O Brasil ele não consegue ter um juro real baixo. O nosso juro real é alto, né? E sempre foi alto e provavelmente, né, sempre vai continuar alto. Então, tem acesso a papéis de dívida que pagam mais de 6% sem pagar imposto. Então, você pensa o seguinte: 6% acima da inflação, sem pagar imposto. 6% é rendimento da Bolsa Americana ao longo de 200 anos. Né? Você pega a média anual da Bolsa Americana, dá 6,6% ao ano. Isso correndo risco de bolsa. No Brasil, você tem ativos de renda fixa, né, papéis de dívida, que pagam 6% acima da inflação sem pagar imposto. Né? E que papéis são esses, né, que o Jacu está falando? Eu coloquei aqui embaixo aqui, ó. FIIs de papel, né, que são FIIs de CRI, CRIs, CRAS, FIINFRA, debênture incentivada. Então a gente tem vários FIIs de papel pagando 6% de juro real acima da inflação sem pagar imposto. Então é um atrativo muito grande no Brasil para a nossa tartaruga. Né? Então a nossa tartaruga aí ela acaba batendo a lebre. Só que é para deixar a lebre, né, dormindo para sempre? Não.
a lebre ela tem que ser alimentada nas principais paradas. Então, por isso que a gente tem que diversificar entre renda fixa e a renda variável. Momento de baixa, grande baixa da bolsa, né, que você tem tudo lá no alto, tem taxa de juros ali, Selic a 12, 13, 14, 15% ao ano, e a bolsa está lá embaixo. Nesse momento você tem que alimentar a lebre, você tem que comprar ativos no momento de baixa da bolsa. Por quê? Porque ela, quando dá aquela estilingada, aquela pancada para cima, você estava posicionado. Se você não está posicionado em renda variável nesses momentos, foi o que o André Jacuzzi falou, talvez renda variável não seja para você. Porque você comprar na alta e vender na baixa não vale a pena, porque a taxa de juros do Brasil para renda fixa é muito boa. Né? Então talvez melhor você ficar em renda fixa, ou comprar ali FII infra, fundo imobiliário, né? Não entrar em ações que tem um percentual, né, de ganho muito maior, mas também tem um risco, né, muito maior. Lembrando que o CRI, que está dentro do fundo imobiliário, é renda fixa, mas quando você coloca ele, né, dentro de um fundo imobiliário, ele passa a ser renda variável, o preço da cota pode cair, você pode, né, ter prejuízo. Então, você tem que casar ali as duas coisas, né, tanto a renda fixa com a renda variável, entendendo, né, que ativos que têm renda fixa dentro, mas são revestidos, né, de um ambiente, um fundo, por exemplo, e é negociado em bolsa, ele passa a ser renda variável. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Já conhecia, né, essa anedota, comparação aí, né, da Bolsa de Valores com os juros, né? O que você acha aí de Bolsa de Valores Estados Unidos, Bolsa de Valores Brasil, juros aqui nos Estados Unidos, você investe em tudo isso? Deixa um comentário aqui para nós, eu gostaria de saber, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.